Olá, tudo bem? Eu gostaria de estar conversando com você sobre as alterações na portaria 17. É importante a gente, antes de qualquer coisa, dizer que esse foi o tema, né, a pauta da reunião extraordinária do Conselho Superior do IFBaiano de hoje à tarde, 5 de maio. Tá? Fizemos um bom debate, uma excelente discussão, tá, sobre essas questões, e um debate que aterrorizou a todos, porque o que era ruim vai ficar pior. Todos vocês lembram que nós tínhamos já uma normatização docente no Instituto Federal Baiano de 2014, 2013, 2014, onde previa, por exemplo, o limite máximo de emendas, né, para cada professor, um limite máximo de 16 horas para o professor de 40 horas em sala de aula. Pois bem, a portaria 17, ela já veio alterando isso, aprofundando, precarizando a vida de todos nós. Com essa proposta de alteração à portaria 17, ela ainda piora o que já estava ruim, né? É bom dizer que é um texto sem timbre do Ministério da Educação, da CETEC. É um texto que não é assinado pelo ministro, nem por nenhum secretário, enfim, mas que foi oficializado, foi encaminhado, né? E ele aponta uma série de mudanças, por exemplo, mudanças que vão precarizar e vão afetar a própria rede federal de ensino. É muito importante a gente lembrar que eu, você, todos nós estamos numa severa ação de isolamento social. Nós vivemos uma crise sanitária no mundo, uma crise econômica também, decorrência da crise sanitária. E no Brasil, né, para não ser diferente, além da crise sanitária e econômica, estamos vivendo uma crise política muito grande, né? E o governo se aproveita dessa situação para apontar uma metralhadora, né, e continuar os seus ataques sistemáticos à rede federal de ensino, às nossas carreiras e assim por diante. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos pensar o que é que nós defendemos, qual é a rede federal de ensino que defendemos, qual é a relação de trabalho que nós defendemos. Também precisamos pensar o que é que está em jogo com isso tudo e o que muda e para que essas coisas mudam, por que essas mudanças estão sendo apontadas, estão sendo promovidas. Tá? Nesse documento, nós temos ali o seguinte, um processo de uma ressignificação do sentido pedagógico da rede federal de ensino, né, do nosso Instituto Federal, inserindo alguns elementos, por exemplo, como mediação pedagógica, ação curricular. Na verdade, é uma nova roupagem, uma ressignificação para incluir de contrabando o ensino à distância, uma vez que já está provado, agora está provado, que o ensino à distância, no caso, esse ensino remoto, né, ele é ineficaz, ele é precarizador, porque o nosso estudante não tem condição, acesso, né, à tecnologia, acesso à internet, enfim. Então, ele ressignifica, ele traz um texto simples, sem estar assinado, porém, embutindo de contrabando alguns elementos que vai culminar com a inserção nos PPCs, obrigatoriamente, do EAD, do ensino à distância. E a gente sabe a estrutura que nós temos. Nem internet tem nos campi, né? Para ser bem sincero, né? E os nossos alunos menos ainda, muitos deles, né? Ele também quebra o fim da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ampliando significativamente o ensino, a hora-aula, a sala de aula, em detrimento da pesquisa e da extensão. E a gente sabe qual é o movimento do governo em relação a CNPq
em relação à verba, ao orçamento e o ataque à pesquisa. Então, pesquisa e extensão fora e somente o ensino. O que nós tínhamos no IFBaiano como o máximo na nossa normatização docente, antes de ser alterado com a portaria 17, é que nós teríamos o máximo de 3 emendas, o máximo de 16 horas aulas em sala de aula. Agora não, o que era máximo para a gente se tornou mínimo, ou seja, ele aponta um teto, um piso, e não aponta um teto. Nós temos o mínimo de aulas, que é 16, e o máximo, aí é ilimitado, né? Não tem um limite. Então, além dessa ampliação da carga horária, que acaba com a pesquisa e extensão, e ainda promove, obviamente, um distanciamento entre a carreira EBTT e a carreira do magistério superior, ou seja, aumentando uma distância imensa entre os institutos federais e as universidades. Sem contar que, para além da reformulação, a ressignificação, inclusive da gestão, ele aponta nesse documento, da gestão e assim por diante, né? Ele atenta diretamente à questão da autonomia da instituição, a autonomia universitária e a autonomia do professor, a liberdade de ensino, a liberdade de cátedra, a autonomia de cátedra. Isso é um dos ataques mais fulminantes, né? Até porque o professor, ele vai ficar refém, ele vai virar um refém dos planos individuais de trabalho, docente e assim por diante, né? E outra coisa, né? Contrariando ao decreto 1590 de 96 ou 95, essa mudança nessa portaria, ela impõe o controle exacerbado do trabalho, instituindo o ponto eletrônico. Inclusive o trabalho em sala de aula passa a ser controlado, né, dentro da sala de aula. Enfim, é de um processo, de um ataque, de um desmonte muito grande. E a gente não pode esquecer, né, para já ir concluindo e a gente abrir um debate aí para correr nas redes, é que nós já vimos acumulando uma série de ataques. O Futurice, né, que está aí rolando no Congresso Nacional, a medida provisória 914, que acaba com a democratização do GIF, né, a democracia, a autonomia, a questão da escolha dos nossos dirigentes, né? A emenda constitucional 95, a BNCC, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, ou seja, é uma agenda nefasta que vem se avolumando, se acumulando em detrimento às nossas condições de trabalho, de vida e direitos. Enfim, vivemos uma conjuntura de pandemia e vivemos ainda, né, com essa possibilidade de termos os salários congelados até o final de 2021 e o fim das progressões e promoções, ou seja, a destruição total da carreira. Tudo que se conquistou até hoje se destrói agora, nesse momento, em plena pandemia, e quando cada um de nós estamos aí confinados e contribuindo para com esse isolamento social e somos vítimas de ataques e mais ataques. Enfim, eu quero só apenas reafirmar o compromisso que a seção sindical IFBaiano tem na luta pelos direitos, tá? Dizer que nós estamos atentos, tá certo? E que nós vamos estar sempre fazendo esse diálogo com vocês, porque nós precisamos discutir. A ordem é para ficar em casa, mas não é para ficarmos calados. Então, vamos exercer o nosso direito à organização mesmo em casa, vamos debater e vamos apontar, sim, para o governo que nós não vamos aceitar retrocessos. Nenhum direito a menos, ok? Fique em casa e um forte abraço a todos.